noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, esse Deus que é fiel em todo o tempo, esse Deus que nos acompanha, esse Deus que a sua bondade e a sua misericórdia sempre nos segue, esse Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor que prestamos a Ele mais uma vez nessa noite, reunidos como família, como rebanho do Senhor Jesus. Todos nós somos ovelhas do seu pastoreio, pertencemos ao rebanho do nosso Senhor Jesus. Nessa noite, diante das leituras que já foram realizadas até aqui, do hino que já cantamos na abertura do culto, você já pode imaginar qual é o tema ou o assunto que vamos trabalhar nessa noite. Mais uma vez, não é a primeira vez que eu trabalharei esse tema e esta passagem, mas é um dos temas que nós sempre trabalhamos na igreja em algum momento. Então é um tema que possivelmente eu pregarei outras vezes também aqui, enquanto o Senhor assim me conservar em vida à frente do pastorado dessa igreja. Porque a figura do pastor e a figura da ovelha é algo que nos identifica, ou nos faz pensar um pouco nessa metáfora que o Senhor escolheu, que o Espírito Santo utiliza para ilustrar a relação que temos com Deus, a relação que temos com Jesus, Ele sendo o nosso bom pastor, e nós pertencendo ao seu rebanho. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão, pelo canal do YouTube da nossa igreja, e que a palavra do Senhor uma vez mais seja explanada e com a iluminação do Espírito Santo de Deus nós saiamos daqui edificados, confortados, consolados pela palavra do Senhor. O Evangelho segundo João, capítulo 10. João, capítulo 10, nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo 18. Também faremos essa leitura em conjunto. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou no modo digital aí ligado nesta passagem, tendo como pano de fundo as duas leituras que nós já fizemos nessa noite, o Salmo 23 e Ezequiel 34, que fala a respeito de que o Senhor prometeu que Ele mesmo buscaria as suas ovelhas e que Ele mesmo apacentaria o seu rebanho e as suas ovelhas. Então, pensando no Salmo 23 e Ezequiel capítulo 34, agora nós vamos ler das palavras registradas aqui no Evangelho segundo João, Jesus se apresentando como nosso bom pastor. João 10, de 1 a 18, leamos, irmãos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Estamos reunidos nessa noite mais uma vez com o Teu rebanho. Parte do Teu rebanho espalhado por toda a face da terra, mas aqui estão as Tuas ovelhas, Senhor, que congregam nesta igreja. E nós pedimos agora que o Senhor, uma vez mais, nos dê o alimento espiritual tão necessário para a nossa vida. E que o Senhor fale ao coração de cada um de nós aqui, não só os irmãos aqui na igreja, mas aqueles que nos acompanham pela transmissão também. Edifica-nos na Tua palavra, Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos e usa-me como lhe aprouver. Para a Tua honra e Tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o nosso bom pastor. Vamos repetir? Jesus é o nosso bom pastor. Se tem uma metáfora que desde as páginas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento ela é utilizada na Bíblia, é a figura do pastor e a figura da ovelha. Nós lemos 2 textos do Antigo Testamento nessa noite, mas você poderia ler outros, aonde, claro, que sempre salta aos nossos olhos o Salmo do pastor, o Salmo do bom pastor, o Salmo que talvez é o primeiro texto que um pai e uma mãe ensina para uma criança, é o Salmo 23, e basicamente o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas foi lido também nessa noite uma das profecias no período difícil da vida de Israel, quando Deus usa a vida de Ezequiel para profetizar a Israel, dizendo que o Senhor, Ele mesmo haveria de buscar as ovelhas dispersas, que Ele haveria de atrair as ovelhas e trazê-las de volta ao redil, ao aprisco. E Ele mesmo prometia e prometeu, melhor dizendo, apacentar o seu rebanho. Mas nós vemos na pessoa de Davi, que tinha essa profissão antes mesmo de ser rei, ele da sua família, lá dos seus irmãos com seu pai, ele tinha um cuidado, ele era o pastor das ovelhas lá do seu pai. E é interessante que nós conhecemos muito bem a história de Davi, o cuidado que ele tinha para com as ovelhas do seu pai, a maneira e as experiências que ele teve ali, cuidando do rebanho, livrando dos perigos. Ele até relata diante do rei Saul, quando ele está ali querendo enfrentar o gigante Golias, ele está falando da experiência que ele teve com o leão, a experiência que ele teve com o urso, na proteção que ele estava dando ao rebanho do seu pai, aquelas ovelhas. Uma característica então do pastor é que o pastor ele está ali para guiar as ovelhas, apacentar as ovelhas, mas também para proteger as ovelhas. Ele coloca a vida dele em risco para proteger o rebanho. E é interessante que aí Davi, que tinha essa experiência na sua vida, ele lembra-se do Senhor e ele diz: não, eu não sou pastor. Quem é pastor é o meu Senhor. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Eu faço parte do rebanho de Jesus. Deus promete pela boca dos profetas que vai conduzir as suas ovelhas de volta ao aprisco. Talvez ali fazendo alusão ao cativeiro, fazendo alusão ao povo que foi disperso por causa da rebeldia, da desobediência. É claro, irmãos, nós estamos sempre acostumados ao falar da ovelhinha como um animal dócil, que não oferece resistência. Ele tem mesmo essas características. Mas a Bíblia não esconde também que ovelha de vez em quando fica brava. Ovelha dá chifrada. Ovelha pisa na água quando a água está limpinha. Para a próxima ovelha vier beber a água atrás dela, beba a água turva.
Então você fala, nossa, mas uma ovelha é capaz de fazer isso? É. Um ser animal, irracional, tem suas características positivas, mas também tem horas que a ovelha fica precisando de um cuidado especial do pastor. Em alguns momentos, o pastor, ele precisa dar um tratamento especial para a ovelha, quebra às vezes a patinha da ovelha para carregar a ovelha no colo. E nesse momento que ele está carregando a ovelha no colo, ele vai passando remédio na ferida que ele mesmo fez, ele põe uma atadura, até que aquela ovelha está em condições de voltar ao aprisco. O nosso bom pastor, ele tem esse cuidado conosco. Nós somos ovelha, nós somos membros desse rebanho, onde Jesus é o nosso bom pastor e nós somos suas ovelhas. E Jesus agora no seu ministério terreno, ele vai se apresentar aos seus discípulos. É interessante que à medida em que vai se aproximando o momento da morte de Jesus, do seu sacrifício na cruz, ele começa agora a falar de forma mais aberta, mais clara aos seus discípulos. Neste texto que nós acabamos de ler, ele inicialmente vai utilizar de novo a figura de uma parábola. E ele então vai falar conosco, do versículo 1 até o versículo 6, dessa relação de ovelhas, de pastor, mas os apóstolos, os discípulos não entenderam direito. Olhem comigo, por favor, esses primeiros versos. Então agora, tudo aquilo que foi apontado no Antigo Testamento, tudo aquilo que falava que o Senhor era o nosso pastor, vai se cumprir na pessoa de Jesus. E aliás, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele recebe 3 títulos como pastor. No Novo Testamento, Jesus é o bom pastor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele é o grande pastor. E no Novo Testamento, ele é o supremo pastor. Todas essas palavras aplicadas na pessoa de Jesus. E olha só como ele nos diz, ele começa falando, essa expressão que é tão conhecida nos evangelhos. Em verdade vos digo. A ideia aqui seria, verdadeiramente eu afirmo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então o correto, pensando agora num aprisco, o rebanho está esperando o pastor chegar, talvez pela manhã, para abrir a porteira e levar as ovelhas para pastar, para as pastagens, para as águas de refrigério, e no final do dia voltarem ao aprisco. Elas certamente já foram treinadas para elas só obedecerem o pastor, e o pastor ele vem pela porta, ele não vai pular a cerca, ele não virá pelos fundos, ele vem pela porta. As ovelhas estão acostumadas a isso. Então o texto vai nos informar que aquele, porém, verso 2, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí aqui fazendo alusão talvez a uma fazenda, um local que tinham outros funcionários, ele diz, para este o porteiro abre. Para quem? Para o pastor das ovelhas, que veio buscar as ovelhas, que veio alimentar as ovelhas, que veio buscar as ovelhas para apacentá-las nos montes, como nós vimos também no Salmo 23. Mas ele sempre alerta o contraste entre o ladrão, o salteador, o que não é o pastor e que pode ameaçar a ovelha e o rebanho. E diz o texto aqui que depois de fazê-las sair, todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. Então essa é uma figura que você pode pesquisar aí pelas mídias digitais, você vai conseguir ver, às vezes, o pastor indo à frente e o rebanho vindo atrás, seguindo o pastor. Nós poderíamos até projetar aqui, mas não é o caso nessa noite, você pode fazer essa pesquisa depois, de como realmente as ovelhas elas são ensináveis, e nesse aspecto é algo positivo. As ovelhas elas realmente têm uma relação muito próxima com o pastor, elas não seguem os estranhos, elas não seguem outras pessoas. Então o pastor conduz as suas ovelhas, de modo nenhum, diz o verso 5, elas seguirão o estranho. Então se alguém chegar lá na entrada do aprisco, você pode fazer essa aplicação, se um dia você visitar alguma região aqui do Brasil, e você estiver numa fazenda, que tem um rebanho lá de ovelhas, você pode chegar lá no aprisco e começar a chamar, venham, venham ovelhas, elas não vão sair do lugar. Elas não, aí você fala, mas estou chamando, carinho, vem aqui, ovelhinha, vem cá, vem cá. Elas vão ficar meio assim, meio ressabiadas. Mas se o pastor que cuida daquelas ovelhas chegar e falar assim, venha, venham, elas todas virão para a porta. E existem alguns rebanhos, irmãos, menores, é claro, que o pastor ainda dá nome para as ovelhas. Então ele chega para assim, branquinha, vem cá, branquinha. Ou você está meio gordinha, hein?
E as ovelhas vão seguindo, porque elas conhecem a voz do pastor, mas a voz do estranho elas não seguem. Então Jesus ele começou a contar essa parábola, e é claro que ele está dentro dessa história, mas ele usa de uma metáfora, e os discípulos não compreenderam. Falou, mas do que ele está falando? Por que ele está contando essa história para nós? A gente até sabe, é uma das economias aqui da nossa região, rebanhos, pastores de ovelhas, a gente até entende tudo isso, mas por que ele está contando isso? Aí a partir do verso 7, ele começa a falar de uma forma mais aberta, mas ele ainda vai fazer uso de uma linguagem metafórica, porque ele chega no versículo 7 e diz, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, e ele fala, em verdade vos digo, agora, ele já fala de uma forma mais direta, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Agora ele está falando de algo muito específico, irmãos, que nós aqui temos esse privilégio em Cristo Jesus. Eu sou aquele que te dá acesso ao aprisco. Nós só estamos aqui nessa noite porque nós passamos pela porta. Não foi a porta da igreja, mas a porta chamada Jesus. E ele afirma isso mais à frente no versículo 9. Eu sou a porta. E nós sabemos, você tem na sua casa pelo menos a porta principal que dá acesso à sua casa e portas internas. Para que serve uma porta? Uma porta, pensando numa casa ou num apartamento, é a porta que te leva a introduzir dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Ela te protege também dos ataques de fora. Você está lá, a porta está trancada. Ou seja, nós temos, é claro que as nossas casas hoje, sobretudo aqui na região metropolitana de São Paulo, não basta só a porta, né? É porta, é grade, é alarme, é arame farpado, está difícil a coisa. Mas a porta tem essa finalidade. Você que veio do interior, que já morou em cidade pequena, você já falou assim, lá no interior, né, como o pessoal fala, lá no interior, eu nem tranco a porta, eu durmo com a porta destrancada. Eu morei um tempo no interior, era assim. Mas com aquela mentalidade de paulistano, eu falava, mãe, a porta dormiu aberta. Não tem problema, filho, aqui ninguém entra não. Aqui, né, no interior, mas infelizmente esse tempo está ficando cada vez mais escasso. Mas Jesus está falando para nós nesse texto que ele é o quê? A porta. Ele vai falar mais adiante, no capítulo 14, quando ele está preparando os discípulos para a sua morte, ele diz assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, se não for por mim. Em outras palavras, para você ter acesso à presença do Pai, você precisa passar por onde? Por Jesus. Jesus está dizendo, eu sou o acesso à presença de Deus. Nós temos, segundo o escritor aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho que foi feito lá na cruz, quando o véu se rasgou de alto a baixo, quando Cristo verteu o seu sangue puro na cruz, a palavra de Deus diz que foi aberto um novo e vivo caminho. E agora nós temos intrepidez, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, passando pela porta. A porta é Jesus. E ele fala para nós que quando nós passamos por ele, você primeiro diz aí no verso 9, olha que coisa linda. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer primeiro? Será salvo. Só isso aqui já era motivo para a gente ficar agradecendo o restante da noite. Você já passou pela porta? Eu não estou falando da porta da igreja. Você já teve uma experiência com Jesus? Você já passou pela porta que é Jesus? Então ele está prometendo que quem passar por ele será salvo. Você é salvo? Você tem certeza de que você pertence ao rebanho de Jesus? Que você está na presença do bom pastor, porque você faz parte do seu rebanho, que você é uma das ovelhinhas do rebanho de Jesus? Para termos acesso ao aprisco, ao cuidado do bom pastor, nós precisamos passar pela porta. E ele vai dizer que quando eu sou salvo, aí eu vou ter uma vida feliz. Ele fala aqui, olha, eu entro, eu saio, eu encontro pastagem. E aí chegamos no versículo 10. Esse versículo, ele é muito utilizado, e eu não estou querendo aqui dizer que você não pode mais aplicar esse versículo, por exemplo, ao diabo.
Mas originalmente falando, esse versículo não está falando do diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele está fazendo analogia ao texto. Ele está fazendo um contraste entre o pastor que entra pela porta e o ladrão que entra por outro caminho. Ele está falando que o ladrão rouba, mata, destrói. Mas nós podemos sim aplicar isso, até porque o que é que o diabo veio fazer mesmo? É roubar, matar e destruir. Mas eu não posso esquecer de dar esse toque para vocês. Diretamente ao texto, fazendo análise de todo o contexto de João 10, ele não está falando primariamente, né, em relação ao diabo. Você pode até falar, não, mas o diabo não é isso, ele não é o nosso adversário, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele seduz, ele engana, é verdade. E aí ele vai e começa a fazer aplicações da sua pessoa, e aí agora ele começa a dizer assim, mas ele vai afirmar daqui a pouco que é esse bom pastor, mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Nós já pregamos isso aqui, como eu disse, logo na abertura do culto. E eu me lembro daquela noite em que eu estava pregando aqui nesse púlpito. E pode ser que algumas palavras eu esteja repetindo, porque foi o ensinamento que Deus me deu e eu tenho pregado esse texto em alguns lugares. Irmãos, não basta viver, tem que ser uma vida abundante. Deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco invasiva, mas eu preciso te fazer. Você vive uma vida abundante? Você pode nessa noite dizer com todas as letras que você é um homem, que você é uma mulher, um jovem, um adolescente, até as nossas crianças, que estão vivendo na plenitude da alegria. Eu não perguntei se você tem problema, porque com certeza você tem. Eu não estou perguntando se você tem algum problema que está enfrentando neste momento, em alguma área da sua vida, que certamente nós temos. Mas a despeito de qualquer uma dessas lutas, você vive uma vida abundante na presença de Jesus. Você pode nessa noite sair daqui dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido. Jesus é o meu Salvador. Jesus é a porta por onde eu passei. E eu tive um encontro maravilhoso com o meu Deus. Ele supre as minhas necessidades. Por isso eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como nós gostamos de sempre lembrar que uma melhor tradução seria, o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo. Porque quando fala nada me faltará, ainda diz que você vai receber coisas ainda. E Deus está todo dia nos abençoando, Deus está todo dia nos dando o alimento. Todo dia, o alimento é diário. Mas, irmãos, Deus está falando para nós aqui que a vida que Ele tem para o seu rebanho não é uma vida que você vive aqui nessa terra vegetando. Não é a vida segundo a filosofia daquele cantor que diz que deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não, não. É a vida abundante de Jesus, a vida triunfante, apesar das lutas, apesar das tristezas. Eu sou feliz com Jesus, como nós gostamos de cantar. Mas isso você precisa experimentar. E o bom pastor das nossas almas sempre está oferecendo isso para nós. Você tem vivido essa vida abundante, meu irmão, minha irmã? Pastor, vou levando, né? Vou empurrando com a barriga. Nós usamos algumas frases que até são engraçadas, às vezes eu brinco aqui com alguns irmãos. E aí, está firme? Que nem um prego na areia, né? Assim, parecendo uma geleia, uma gelatina. A gente faz esse tipo de brincadeira, mas a gente deveria dizer assim, né? Não para parecer, o cara é santarrão, né? Olha a santarrona, não é essa a ideia. Mas falar assim, pela graça de Jesus eu estou bem. Eu estou vivendo a vida abundante e estou gostando de viver, mesmo que tenha que enfrentar lutas e problemas. Mas eu estou debaixo do pastoreio do bom pastor. Então Jesus fala para nós, eu sou, agora no verso 11, o bom pastor. Interessante. Agora ele não usará mais metáfora. Agora ele não falará de sentido figurado, mas ele vai falar de uma forma muito explícita para aqueles discípulos, e nessa noite, mais uma vez, Deus está falando comigo, com você. Jesus está afirmando, eu sou o bom pastor. Tenta imaginar, irmãos, os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela época.
Primeiro Jesus começa a fazer aquela analogia de que o ladrão entra por qualquer outra parte, o pastor entra pela porta, o porteiro conhece o pastor, as ovelhas ouvem a voz do pastor, as ovelhas seguem o pastor, cuidado com o ladrão, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir. Aí ele começa a falar, eu vou dar para vocês uma vida diferente. Aí de uma hora para outra ele, como que descortinando diante dos seus discípulos, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi falado lá no antigo Israel, falando do pastor de Israel, sou eu. Eu sou o bom pastor. E a partir desse momento, ele vai começar a falar de algumas qualidades dele como bom pastor. O que o bom pastor faz por nós, faz pelo seu rebanho, faz pela sua igreja, faz pela sua noiva, faz por mim e faz por você. Diz o texto aqui no verso 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Porque Jesus nos substituiu lá na cruz. A nossa dívida foi lançada na conta de Jesus. E Ele se fez maldito na cruz por causa dos nossos pecados. Ele nos substituiu. Todas as vezes que eu vejo isso, eu me lembro da história de Abraão e Isaque. Papai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas e o cordeiro, papai? E é interessante que Abraão amarra Isaque, coloca Isaque no altar, e vai imolar o próprio filho, mas quando ele está para imolar Isaque, o Senhor brada, não faças isso, você passou no teste, Abraão. E de repente olha lá, tem um animal preso lá nos arbustos, e ele tira Isaque do altar, põe o animal, tipificando quem? Jesus, o nosso bom pastor. E é interessante que agora as coisas se misturam na pessoa de Jesus, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é o bom pastor, ele também é a ovelha que vai muda para o matadouro. Interessante, né? Ele é o bom pastor, mas ele também é a ovelha que vai para o sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Por que eu estou pregando nessa noite? Por que nós cantamos lindamente nessa noite mais uma vez? Porque você saiu da sua casa e se dirigiu a este lugar. Porque Jesus é o bom pastor e Ele deu a sua vida em favor das nossas vidas. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então a primeira coisa que o texto nos afirma no verso 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não vou ler, mas do 12 e do 13 ele faz de novo uma analogia, contrastando com agora o mercenário, que não é pastor, que não protege o rebanho, que vê o lobo se aproximar e tentando levar alguma das ovelhas, e ele não faz nada, pelo contrário, ele foge, ele deixa o rebanho. Mas o pastor não faz isso. Lembrando da história de Davi, o pastor, quando vê suas ovelhas em perigo, ele enfrenta o adversário. Ele não deixa. Se algum animal, se alguma fera levar uma ovelha embora, ele vai atrás. Certamente na história de Davi, quando ele diz que lutou com um leão ou um urso, a ideia foi essa: entrou no rebanho, ou as ovelhas estavam lá pastando numa pastagem, descuidadamente veio um animal, levou, e ele foi atrás, ele lutou até trazer de volta aquela ovelha. Jesus fez isso por nós. Jesus nos tirou das garras do diabo. Jesus nos livrou daquele que estava nos oprimindo, e nos libertou, e nos curou, e nos salvou, e nos transformou, e nos trouxe para o seu aprisco. Portanto, Jesus é o meu bom pastor. Você pode falar aí agora: Jesus, o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor deu a sua vida pela minha. Eu não sei, amados irmãos, que luta, que prova que vem pela frente na sua vida, eu não sei. Eu não sei nem na minha própria vida, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o teu bom pastor. Não tenha medo do que vem pela frente. Ai, será que 2026 vai ser melhor? Será que vai acontecer coisas? Porque eu não aguento mais, é tanta tragédia. Infelizmente é mesmo. Mas nós temos um bom pastor.
Nós não somos um rebanho que está à deriva, sem um líder na frente, sem alguém que está no comando. Jesus é o nosso bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o verso 14 diz agora para nós que Ele também tem uma outra qualidade como bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. E além dele falar que dá a vida pelas ovelhas, agora ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Lembram das cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia? A revelação do Apocalipse é a revelação de quem? De Jesus Cristo, que revelou-se a João lá na ilha de Pátimos. E quando ele enviou as cartas às igrejas, praticamente em todas as cartas, como é que a carta começa? Primeiro fala endereçando ao anjo da igreja tal, escreve. Aí chega uma hora, qual é a frase que está em todas as cartas? Conheço as tuas obras. Jesus está falando o que para aquelas igrejas? Eu conheço você. Talvez nós, pais, que temos os nossos filhos, talvez você em algum grau, em alguma medida, pode chegar para o seu filho, às vezes está numa conversa ali, e aí fala assim: você não me engana não, menino. Menina, você não me engana, eu te conheço. E às vezes, agora eu vou fazer o papo, todo mundo aqui já foi filho um dia, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, já... Aí você talvez dentro fala assim: é ela que pensa que me conhece. Minha mãe não sabe nem a metade. Meu pai nem desconfia por onde eu ando. Porque é fácil enganar um pai e uma mãe. Mas com Jesus não dá para ser assim. Jesus conhece as suas ovelhas. Ele não conhece só o seu nome, seu CPF, seu RG, seu título de eleitor, onde você mora, quanto tem na sua conta bancária. Não é esse tipo de conhecimento. Ele conhece o seu mais profundo íntimo, o seu ser, porque você é obra das mãos dele. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, mas isso não deve te deixar desesperado, isso deve deixar você tranquilo, porque você não vai seguir outra voz, a não ser a voz de quem? Do seu bom pastor. É claro que eu já disse isso também na primeira vez que eu preguei, que eu acho um título deveras muito inapropriado eu ser chamado de pastor. Eu não sou digno de ser chamado de pastor. Pastor é um título muito forte. Não vou mudar isso, já está convencionado isso na história da igreja, mas eu preferiria ser chamado de servo. O servo da igreja presbiteriana de Jardim Verônia é o Gilberto da Costa Barbosa. Ele é o servo que serve ao Jesus, que é o pastor da igreja. Como eu também já disse naquela ocasião, e vou repetir, que a igreja presbiteriana do Jardim Verônia, ao longo da sua história, como foi bem trabalhado isso o ano passado, na celebração dos 40 anos, teve vários pastores que passaram por aqui. Vários pastores, desde o pastor fundador, reverendo Efigênio. Mas desde o reverendo Efigênio até este que vos fala agora, todos nós somos pastores auxiliares de Jesus. Eu não sou o pastor titular dessa igreja. É sim, pastor, está escrito lá no documento do presbitério, o senhor é o pastor efetivo. Isso é uma nomenclatura dada pela denominação. Eu sou pastor auxiliar dessa igreja. Quem é o pastor dessa igreja? Jesus. Ele deu a vida pelas igrejas. Ele morreu na cruz por essa igreja. Eu não vou mudar algo, as pessoas vão continuar me chamando de pastor, mas é um título pesado. Quando eu olho para as atribuições, para as qualificações, para os atributos do meu bom pastor Jesus, e ele conhece as suas ovelhas, e que lindo, as suas ovelhas o conhecem. Isso aqui me faz lembrar uma coisa que tem que acontecer na minha vida com Deus, e você também tem que viver isso: relacionamento. Como anda o seu relacionamento com o bom pastor? Você tem se relacionado bem com Jesus? Porque se você se relaciona bem com Jesus, com o seu bom pastor, você ouve a voz do bom pastor. Você está ouvindo a voz do bom pastor nessa noite? Está ouvindo? Ele está falando aqui. Você está ouvindo a voz do bom pastor? Ou que voz que você está ouvindo aí? Do estranho? Do lobo? Ouça a voz do bom pastor, porque a palavra de Deus está sendo ministrada mais uma vez aqui. E quando você conhece a voz do bom pastor e você consegue ter essa relação de comunhão com ele, isso é um relacionamento maravilhoso.
em que Ele promete cuidar de você, em que Ele te levará para os pastos verdejantes, Ele te levará para as águas de refrigério e de descanso, e nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, Ele também vai com você. É o bom pastor, conhece as suas ovelhas. E aí ele usa a analogia da sua intimidade com o Pai. Ele já fez isso lá na oração sacerdotal, em João 17, mas aqui ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora tem uma coisa linda aqui. Você se enxerga no versículo 16? Se possível, vamos projetar esse versículo. Vamos ler o versículo 16. Vamos lá? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você está vendo seu nome nesse versículo? Você está aí nesse versículo? Porque eu não faço parte daquele primeiro aprisco. Você faz? Dos discípulos de Jesus, dos judeus, dos galileus. Nós somos gentios, irmãos. A palavra de Deus chegou até nós e tem que continuar se espalhando para chegar em outros lugares. Jesus está ainda juntando as suas ovelhas. Foi lido lá em Ezequiel: eu mesmo buscarei a perdida, eu vou buscar todas as ovelhas, elas estarão espalhadas por todos os países, eu vou reuni-las, eu vou trazê-las para o meu aprisco. Um dia, amada igreja, só vai ter um rebanho. E não vai ser necessário mais ordenar nenhum pastor. Não vai precisar mais de seminário, não vai precisar mais de pastor sendo escolhido para cuidar da igreja, porque nós teremos pastoreados exclusivamente por Ele. Porque haverá um rebanho e um pastor. Você crê nisso? Você se vê nesse versículo? Fazendo ligação com João capítulo 17. João 17 também, Jesus estava orando pelos seus discípulos, e chega no momento na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas rogo por todos aqueles que haverão de crer em mim. Por quem que Jesus orou? Por você. Orou por mim. Porque eu estou há 2000 anos após esse episódio, e nós fomos alcançados por essa pregação maravilhosa. Nós também estamos sendo conduzidos para o aprisco do Senhor, e Ele está reunindo as suas ovelhas. Um dia a última ovelha vai entrar no aprisco. Um dia Ele vai contar as ovelhas e vai passar a última, aí a porta fecha, e Ele disse: pronto, está completo todas aquelas que o Pai me deu, e eu morri na cruz por elas. Ainda não fechou. A porteira está aberta ainda. Jesus está usando a sua noiva, a sua igreja, para que conduza as suas ovelhas. E está entrando ovelha, e temos que trazer mais ovelhas perdidas. Aliás, Jesus contou uma parábola, a parábola da ovelha perdida, aonde Ele deixa as 99 seguras no aprisco, e Ele vai ao encontro, buscar a ovelha que se perdeu. Pode ser que ela esteja machucada, pode ser que ela tenha sido atacada por uma fera, pode ser que ela tenha caído em algum lugar, e o pastor vai ao encontro dela. Jesus está buscando o seu rebanho. Um dia Jesus me buscou e me colocou lá dentro. Um dia Jesus te buscou e te colocou lá dentro. Então percebam, irmãos, Jesus está orando por nós, e Ele promete que um dia haverá um rebanho e um pastor. No atual momento da vida da igreja na terra, na igreja militante, nós estamos dispersos. Aqui está um pequenino rebanho de Jesus. Talvez aqui, se nós pudéssemos enxergar agora e pedir para projetar aqui todas as igrejas que estão reunidas só em Hermelino Matarazzo, só em Hermelino, não vamos nem falar da zona leste inteira, nem da cidade de São Paulo, nem da região sudeste, nem do Brasil. Mas imaginemos agora, se pudéssemos passar aqui flashes, e eu pedisse para que os irmãos que são bons de conta aí fizessem uma conta rápida. Pastor, ali deve ter umas 90 pessoas, mais 80 aqui, mais 50 ali, mais 100 ali, mais 500 ali, mais 200 aqui. Quantas pessoas estão reunidas agora, irmãos? Vocês fazem ideia? Não somos só nós. Ontem nós saímos para evangelizar aqui com a mocidade, e um comentário que surgiu depois na volta, porque a gente vê muito crente na rua. Aí a gente falou assim: quanta gente, louvado seja Deus por isso.
Aí você começa a vai, amém, eu já sou de Jesus, amém, vou evangelizar minha vizinha, deixa eu levar. Aí você fala, nossa pastor, tem bastante crente, mas não se iluda, tá? Tem bastante crente, mas tem muito perdido também. Tem muito perdido ainda, precisamos falar de Jesus para eles. Então, irmão, Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus orou para que um dia esse se complete, e eu creio nisso, um dia o número das ovelhas do Jesus vai se completar. E aí ele vai e fala assim, finalizando já nos instantes finais aqui da mensagem. Verso 17. Por isso, o Pai me ama. Agora ele está falando algo em relação à missão dele. O que ele veio fazer aqui na terra. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Talvez os discípulos não entenderam isso, porque a questão da ressurreição, falar da morte já era difícil para os discípulos entenderem. Por que ele está falando tanto que ele vai morrer? Ou às vezes ele usava uma figura de linguagem. Mas agora ele está falando, não só eu entrego a minha vida, mas eu posso reavê-la. E ele está falando que esse mandato ele recebeu de quem? De Deus. Então a gente já trabalhou isso aqui numa outra ocasião, ninguém tirou a vida de Jesus. É claro que você fala, tirou sim pastor, o senhor não assistiu a história, o senhor não lê, tem a história dos judeus, tem os religiosos, tem Pilatos, tem Herodes, a multidão gritando, crucificam, solta Barrabás, mata Jesus, o senhor não lê a história? Todo esse contexto é verdadeiro. Mas por que tudo isso aconteceu, irmãos? Porque era o propósito do Pai. E Jesus, sabendo disso, até orou no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então ele está dizendo, eu vou espontaneamente me entregar. Quando naquela calada noite, naquela madrugada, de quinta para sexta, Judas com um beijo, apresenta Jesus e é o traidor, e vem os homens para prender Jesus, ele até fala assim, nossa, eu sempre estive com vocês, nunca ofereci nenhuma resistência, por que vocês estão vindo agora me prender desse jeito? Eu nunca me escondi. E uma coisa que os discípulos não entendiam direito era isso, Jesus, tem um bando ali fora querendo prender o Senhor, eu sei, o Senhor não vai fugir? Não, eu vou para lá, vou conversar. Mas Jesus, eles querem a sua cabeça a prêmio, Jesus, eles querem te matar. Não, mas eu vim para isso mesmo. Eu tenho certeza, irmãos, é claro que é só um exemplo que não se aplica aqui, mas se alguém me falar na minha casa, ó, tem 5 pessoas ali na porta da sua casa, armado até os dentes, que vieram te matar, eu vou sair por onde? Tem um muro lá no fundo da minha casa, quem já foi lá falou assim, nossa, o pastor subiu que nem um gato aquele muro. Não sei como eu vou subir, né? As crianças aí que gostam de Homem-Aranha, vou ficar herói na hora, porque tenho 5 pessoas na porta da minha casa, armado até os dentes para me matar, pela porta da frente é que eu não vou sair. Mas Jesus foi totalmente o contrário. Ele não ofereceu resistência nenhuma. Aliás, quando ele está ainda em Cafarnaum, quando ele está vindo, ele fala assim, vamos para Jerusalém. Mas por que tem que ir para Jerusalém? Porque eu vou ser entregue na mão das autoridades. Eu tenho que padecer, eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer. Mas Jesus, se o senhor tem que passar por tudo isso, então vamos por outro caminho. Jesus, foge Jesus, vamos para outro lugar. Não, eu tenho que ir para lá. Ninguém tirou a minha vida. Eu espontaneamente a dei. Por isso, irmãos, nós estamos diante de alguém que não é simplesmente um personagem da história, como muitos gostam de contar. Esse é o nosso bom pastor. O bom pastor que cuida de nós. O bom pastor que dá a sua vida, faz resgate das suas ovelhas. O bom pastor que conhece as suas ovelhas. O bom pastor que se relaciona com as suas ovelhas. O bom pastor que está reunindo as suas ovelhas espalhadas por todo o mundo, para que um dia se complete e haverá um só rebanho e um só pastor. Você já está nesse aprisco? Pastor, mas claro que eu estou. O senhor não está me vendo aqui dentro da igreja? Isso não diz tudo. Estar dentro da igreja, às vezes, não significa que você está dentro do aprisco. Você pode até estar dentro da igreja e estar fora do aprisco. Então essa questão é você e Deus. Você se considera uma ovelha de Jesus? Você conhece a voz do seu bom pastor? Você é capaz de discernir a voz do pastor, da voz do lobo, da voz do enganador, da voz do mercenário, da voz do ladrão? Essa não é a voz do meu pastor. O meu pastor é Jesus. É Ele que pastoreia a minha alma. É Ele que apacenta a minha família. É Ele que me conduz na estrada dessa vida. Ele é o meu bom pastor. Quando você ler novamente o Salmo 23, leia com essa perspectiva.
Uma vez um amigo meu falou, e eu também creio eu que naquela mensagem disse isso, e fecho com essa palavra. Diz que uma pessoa começou a questionar o cuidado de Deus na vida dela, e falou assim: não estou entendendo, pastor. Está escrito lá no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por que eu estou passando por isso? Ele falou assim: você não entendeu, minha irmã. Ele falou que nada te faltará. Não faltará o pasto verdejante, não faltará as águas de descanso e não faltará o vale da sombra da morte. É claro que é duro falar assim, né? Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Eu não quero. Você já passou, você sabe, não é fácil. Mas o que nos consola é: eu não estou só. O bom pastor vai diante, cuida de mim, acalma o meu coração, apacenta a minha alma. Por isso, nessa noite, mais uma vez, amada igreja, Deus está falando comigo e com você. Eu sou o teu bom pastor.